Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as grandes vias aferentes, mas só que daremos enfoque em dois conceitos, sobre tato e sobre dor. Então, falando um pouco geral sobre as grandes vias aferentes, nós temos a formação de quatro coisas principais, quatro fatores. O primeiro dele é o receptor, é onde vai ser originado o potencial de ação. E esse potencial de ação ele vai ser transmitido até a medula, uma vez que o receptor ele pode se localizar membro inferior, membro superior, também nas áreas do tórax, em qualquer parte. E ele vai chegar até a medula pelo trajeto periférico. No momento que ele chega na medula, nós temos o trajeto central, que ele vai ascender. O trajeto central ele vai proporcionar que a gente tenha o contato desse impulso nervoso, desse potencial de ação, até a área de projeção cortical, ou seja, até a área que chega próximo ao cérebro. No momento que ele chega, nós temos a formação, nós temos que esse impulso ele vai ser definido no que ele é, pelo que ele é, se ele é tato, se ele é dor, e vai ser definido a partir da via que ele ascende. Ou seja, vamos falar um pouquinho mais sobre o trato protopágico, que vai ser um conceito que vai abrir-nos a mente melhor. Por exemplo, o trato protopágico, a primeira coisa que a gente precisa entender são as composições dele. Ele é composto por 3 neurônios. O primeiro neurônio é o que tem o axônio, que sai lá do receptor e ele vai ter o seu gânglio espinhal próximo à raiz dorsal. E ele vai entrar na medula pelo corno posterior, na divisão medial. No momento que ele entra na medula, ele tem duas partes, uma ascendente, que é um pouco mais longa, e uma descendente, que é um pouco mais curta, mas ambos na coluna posterior. É na coluna posterior que tanto o ascendente quanto o descendente, ele vai fazer sinapses com o neurônio 2. O neurônio 2 ele vai ter o seu núcleo na coluna posterior e ele vai cruzar medialmente pela comissura branca, atingindo o funículo anterior. No momento que ele atinge o funículo anterior, ele vai infletir cranialmente, formando o trato espino-talâmico anterior. Quando ele forma esse trato, ele vai ascender, ele ascende. E quando ele chega na altura da ponte, ele vai se unir ao trato espino-talâmico lateral, formando o leminisco espinhal. Quando ele forma o leminisco espinhal, esse leminisco ele vai ascender mais um pouco e vai chegar no talo, especificamente no núcleo ventral póstero-lateral. Quando ele chega nesse núcleo, ele vai fazer sinapses com o neurônio 3 e a partir dele ele vai emergir várias radiações talâmicas que vão ir ao encontro da área cortical. Vamos exemplificar isso na imagem. Ó, o neurônio 1, ele tem o seu gânglio aqui, na raiz dorsal, e ele vai entrar na parte posterior, ou seja, ele vai entrar na coluna posterior, aonde que ele vai fazer sinapses com o neurônio 2. No momento que a gente tem aqui, ele faz as sinapses e nós temos que ele ascende. Quando ele ascende, ele chega aqui na altura da ponte. Chegou na ponte, nós temos que o trato espino-talâmico anterior, ele vai se unir ao trato espino-talâmico lateral. Aqui, ó, na ponte, isso. E no momento que ele se une, nós não temos mais os tratos, nós vamos ter um leminisco espinhal. Quando nós temos esse leminisco espinhal, ele vai chegar aqui no talo. No momento que ele chega no talo, nós temos que ele chega no núcleo, ele chega no núcleo ventral no núcleo ventral póstero-lateral. Quando ele chegou aqui, ele vai ter as radiações talâmicas para todo o córtex. Ou seja, esse trato protopático, ele também é um trato menos discriminativo, ele é um trato mais grosseiro, ele é um trato mais lento, ele é um trato que não vai estar associado com movimentos delicados, pelo contrário, ele vai estar associado com movimentos mais brutos, ou seja, quando a gente encosta em alguma coisa, uma parede, em algo maior que a gente sente, tanto que a maior parte do trato protopático ele vai estar presente em todo o corpo, mas sua maior expressão vai ser em áreas como o braço, o dorso, que a gente não vai saber o que é especificamente, mas a gente vai ter uma visão geral. Então, esse seria o trato protopático. Então, nós também vamos falar um pouco sobre tato cutúrgico.
para falarmos sobre ele, temos que entender a via. E para nós entendermos a via, nós temos que entender como ela é composta. Antes de falarmos sobre os neurônios que a compõem, vamos falar aqui sobre os receptores. Os receptores, nós também temos, assim como o protoplástico, os receptores de Ruffini e de Menice. Esses receptores se mantêm, mas nós temos o acréscimo dos axônios, que eles vão se enrolar nos órgãos pilosos. E nós temos que esse axônio vai vir, que vai compor o neurônio 1, que ele tem o seu gânglio espinhal próximo à raiz dorsal. Pronto. O neurônio 1, ele vai entrar na medula e ele vai ascender a maior parte e vai descender uma pequena parte. Só que aí nós temos que parar e explicar um pouco sobre duas partes da medula. Quando nós pegamos a medula na altura mais ou menos cervical, nós temos na composição dela, na parte posterior, nós temos o núcleo, nós temos o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. O fascículo grácil ele vai estar associado com os axônios que vêm do membro inferior e da parte inferior do tórax. E o fascículo cuneiforme ele vai estar associado com os membros superiores e a parte superior do tórax. Ou seja, qual que é a lógica? Aqui mais ou menos, na altura provavelmente cervical, nós temos esses dois núcleos bem desenvolvidos. Só que quando nós descemos numa altura mais lombar, nós não temos mais o núcleo, o fascículo cuneiforme. Por quê? Porque ele vem dos axônios do membro superior, e o membro superior está longe, então ele só vai vir daqui para cima, da região onde que ele está ascendendo. Então aqui na região inferior, no membro inferior, na região do tórax inferior, nós só vamos ter o núcleo grácil. Tanto que tem uma frase que alguns cursinhos usam para poder gravar, para o aluno de medicina poder gravar para as provas de residências, é que na época mais antiga ele falava para a menina, Gracinha, fecha a perna. Ou seja, nós temos que o fascículo grácil está associado ao membro inferior. Dito isso, nós temos que o neurônio 1, ele vai entrar. Se nós estivermos falando de um neurônio, de um axônio, de um neurônio provindo do membro inferior, ele vai entrar pela raiz dorsal e já vai entrar no fascículo grácil. E ele vai ascender. Se nós estivermos falando sobre um neurônio que ele está localizado no membro superior, ele vai entrar pelo fascículo cuneiforme. Outra curiosidade, é cuneiforme pela forma de cunha que ele tem, uma vez que ele entra junto ao lado do fascículo grácil, como uma cunha. E nós temos que eles ascendem até o núcleo. Quando eles chegam no núcleo, nós temos o núcleo grácil e o núcleo cuneiforme. Esses núcleos eles são localizados na área, na região do tubérculo grácil e cuneiforme, respectivamente. É nessa região onde nós temos o neurônio 2. O neurônio 2, ele vai fazer o quê? Nós temos que o neurônio 2, ele simplesmente vai imergir ventralmente no plano medial, formando as fibras arqueadas internas. Ou seja, quando é aqui, ele vai no plano, vai mergulhar no plano medial, chegando aqui, passando, formando as fibras arqueadas internas. Essas fibras arqueadas internas vão ascender, no que elas ascendem, elas vão chegar até o núcleo ventral lateral do tálamo. No momento que elas chegam no tálamo, nós temos o neurônio 3. Quando nós temos o neurônio 3, nós vamos ter, a partir disso, nós vamos ter uma eminência, nós vamos ter uma projeção de várias radiações talâmicas que vão chegar ao córtex. Só que, diferentemente do protoplástico, nesse nós vamos ter duas principais, que são a da mão e a do pé. Ou seja, o tato epicrítico vai estar relacionado com o movimento, ele vai estar com uma sensibilidade mais fina, mais detalhada. Tem um exame que faz sobre isso, para nós termos noção do tato epicrítico, do protoplástico, que é quando nós pegamos duas canetas e colocamos na ponta do dedo da pessoa, a pessoa consegue definir que é dois objetos.
Agora, se você pega e coloca na parte dorsal, ela muito dificilmente, pela pouca área dessas duas pontas das canetas, ela vai conseguir falar que são dois objetos, ela vai falar um. Ou seja, o tato epicrítico ele é mais presente nas pontas dos dedos. Ele vai trazer uma maior sensibilidade, ele vai trazer uma maior discriminação. Agora, o tato protopático, ele vai trazer uma menor sensibilidade, mas os dois têm a sua função, uma vez que nas mãos nós exercemos trabalhos mais refinados, mais detalhados, e nas demais partes do corpo não tão refinados assim. Então, eu vou começar falando um pouco sobre as vias aferentes à transmissão de dor e temperatura, que são basicamente elas, a via neospiritalana e a paraspiritalana. Eu vou começar falando primeiro da neospiritalana, que é a via clássica para dor e temperatura, que vai formar o trato espiritalano lateral e vai ascendendo ao tálamo, fazendo sinapse com o neurônio tipo 3, que vai passar seus impulsos. Só que para isso vai depender de 3 tipos de neurônio. Começando pelo neurônio tipo 1, que está localizado nos gânglios espinhais, nas raízes dorsais. Ele vai ter 2 tipos de prolongamento periférico e prolongamento central. O prolongamento periférico, ele vai se ligar aos seus receptores dos neurônios do tipo 2 através dos nervos espinhais. E o prolongamento central, o que vai acontecer com a ação desse neurônio? Ele vai penetrar na medula. Quando ele penetrar na medula, ele vai chegar à coluna posterior e vai fazer sinapse com o neurônio do tipo 2. Os axônios do neurônio do tipo 2, eles vão cruzar o plano mediano pela comissura branca, ganhar o funículo lateral do lado oposto e vão infletir formando o trato espinotalâmico lateral. Aí, ao nível de ponte, esse trato espinotalâmico lateral vai se juntar ao trato espinotalâmico anterior e vai formar o lembenisco espinhal. Esse lembenisco espinhal vai ascender até o tálamo, chegando lá no tálamo, ele vai fazer sinapse com o neurônio do tipo 3, que tem seus núcleos ventral, póstimo e lateral, que vão emitir radiações talâmicas pela cápsula interna e pela coroa radiada, chegando até a área somatestésica do córtex cerebral, que é no giro pós-central. O que a gente pode deduzir disso? Que toda via vai começar e vai chegar em um local específico, que é na área somatestésica. Então, a gente vai ter uma caracterização de dor bem localizada. E, geralmente, essa dor é sentida no tronco e nos membros opostos. Você vê que a via, o funículo lateral, está do lado oposto. Então, agora eu vou explicar sobre a via paraspinotalâmica, que é diferente da via neospinotalâmica, começando pela cadeia de neurônio. A cadeia de neurônio é muito maior do que a via neospinotalâmica. E ela começa um pouco semelhante à via neospinotalâmica, com o neurônio do tipo 1 situado nos gânglios espinhais, fazendo sinapse com o neurônio do tipo 2, só que como que ele vai fazer essa sinapse? Semelhante também à via neospinotalâmica, onde os axônios do neurônio 1 vão penetrar na medula, chegar à coluna posterior onde está o neurônio 2 e vão fazer sinapse. Os axônios desse neurônio tipo 2, eles vão ganhar funículo lateral e o que vai acontecer de diferente? Lá na neospinotalâmica, ele ganhava funículo lateral e ia para o lado oposto. Aqui não, ele vai ficar do lado oposto e do mesmo lado. Aí ele vai refletir formando um trato espino-reticular. Esse trato espino-reticular vai subir na medula e vai encontrar com o trato espinotalâmico lateral. Lá eles vão formar a cadeia de sinapse com o neurônio do tipo 3, em várias áreas de formação reticular. Então, os neurônios presentes nessa formação vão dar origem às fibras reticulotalâmicas, que vão terminar no núcleo do grupo medial do tálamo, em especial nos núcleos intralaminares. Esses núcleos eles vão se projetar para diversas áreas do córtex cerebral, mostrando que essa via é uma via não somatotópica, diferente da via neospinotalâmica, que é somatotópica, já que não vai chegar em só um local. Então, a caracterização de dor difusa e pouco localizada, um tipo de dor crônica.